E aí galera, tudo tranquilo? Aqui é o professor Charles de Física. Hoje a gente vai ter uma aula sobre cinemática e movimento uniforme, tá ok? Então vamos começar. Primeiro, o que é a cinemática escalar? A cinemática escalar é o ramo da física que vai estudar especificadamente a questão do movimento dos corpos, tá? Então, ela estuda o movimento realizado pelos corpos sem se preocupar com suas causas. Então, ela estuda o movimento de forma pura, o que é o movimento, como ele se comporta, tá? Primeira definição para poder estudar a cinemática que a gente precisa é ponto material. O que é um ponto material? É um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. Como assim, professor? Se você for estudar o movimento de um planeta, você estando, por exemplo, na Lua, olhando para a Terra, você vai ver a Terra bem grande. Ou se você quer estudar, por exemplo, o movimento de um ônibus, você estando na parada de ônibus, você vai ver o ônibus passando bem grande. Então isso não é um ponto material. Ponto material é um corpo que se movimenta como se fosse realmente só um ponto. Por exemplo, se eu quisesse estudar o movimento de uma formiga, a formiga está lá andando no chão. Você vê ela como se fosse só um pontinho, na verdade. Se eu quisesse estudar o movimento de uma estrela, daqui de casa, olhando uma estrela, eu vou ver ela como se fosse um ponto. Então, posso considerar ela um ponto material. Agora, se eu estiver bem próximo à estrela, eu vou ver ela como um corpo extenso, né? Ó, é o que a gente vai ver agora. Corpo extenso. Corpo extenso é a interferência de um corpo cujas dimensões atrapalham o estudo de determinado fenômeno. Ou seja, é um corpo que tem um tamanho considerável para o estudo do fenômeno, tá? Então, no exemplo anterior, ele falou sobre um transatlântico, né, que está no Oceano Pacífico, que parece só um pontinho, se você estiver olhando em relação de eu estiver olhando de um satélite, por exemplo. Agora, se você estiver dentro do transatlântico ou no porto, né, você vai ver ele como um navio enorme. Então, ele já não pode ser considerado um ponto. Ele vai ser um corpo extenso, tá? Agora vem a definição mais importante para vocês nessa parte da matéria, que é o referencial, tá bom? O que é um referencial? Referencial ou sistema de referência é um corpo ou um ponto que adotamos como referência para analisar determinado fenômeno. O referencial que adotamos com maior frequência é a Terra. Como assim, professor? Se eu perguntar para você agora, se eu aqui, professor Charles, eu estou em repouso ou em movimento? Alguns de vocês vão dizer, o professor, alguns de vocês vão dizer, né? O professor Charles está em repouso, ele está sentado ali, né? Eu estou vendo aí no vídeo que ele está sentado. Beleza. A resposta está errada. Por quê? Eu estou em repouso em relação a quê? Se você está considerando em relação aqui à minha casa, ao planeta Terra, realmente eu estou em repouso. Mas se você quiser olhar em consideração ao Sol, por exemplo, em relação ao Sol, a Terra tanto está girando em torno do próprio eixo, né, que é o movimento de rotação, quanto ela está girando em torno do Sol, que é o movimento de translação. Então, se tiver um referencial no Sol, eu estou realizando vários movimentos diferentes, né? Então, quando alguém pergunta se algo está em repouso ou em movimento, primeiro você tem que saber em relação a quê, né? Esse em relação a quê é o referencial, é o sistema de referência. Então é tipo uma base para você dizer se um determinado corpo está em movimento, em repouso, está descrevendo um determinado tipo de trajetória, né? Então é de fato uma referência, uma base, tá? Quando é que um corpo está em repouso? Quando não muda sua posição em relação a um dado referencial. Isso, né, é fácil, todo mundo sabe. Está em repouso se a posição dele não muda, né? Então, como exemplo, uma pessoa sentada no ônibus encontra-se em repouso em relação a outra pessoa sentada dentro do mesmo ônibus, né? Então, se tiver duas pessoas sentadas no ônibus, uma está em repouso em relação à outra. Movimento existe quando o corpo analisado muda de posição no decorrer do tempo. Ou seja, eu posso dar outro exemplo aqui em relação ao movimento. A mesma pessoa que está sentada no ônibus, em relação a quem está na parada de ônibus, quando o ônibus passa, a pessoa que está na parada não vai ver a pessoa que está no ônibus parado. Ela vai ver a pessoa que está no ônibus andando na mesma velocidade do ônibus, né? Porque ela está dentro do ônibus, você vai ver a pessoa passando assim. Então, aquela pessoa que está sentada no ônibus, ela está em repouso em relação a outra pessoa que está no ônibus. Mas em relação à pessoa que está fora, né, na parada de ônibus, ela está em movimento.
Não existem repouso ou movimento absolutos. Tudo depende de um referencial. Não existe nada que esteja em repouso absoluto em relação a tudo, nem nada que esteja em movimento absoluto em relação a tudo. Tudo depende de um referencial, ou seja, como dizia Einstein, tudo é relativo, né? O que é uma trajetória? Trajetória é uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante o movimento. A trajetória também se refere a um determinado referencial, ou seja, é um tipo de caminho descrito pelo móvel. Então, se um avião está em velocidade constante, em determinado momento ele abandona uma carga qualquer. Essa carga vai cair obedecendo uma determinada trajetória, né, de queda livre. O que é trajetória, professor? Vamos supor que nós temos aqui uma formiga que está bem aqui assim, ó, que é a formiguinha, e aí ela começa a andar aqui em cima do slide. Traça todo esse caminho aqui e para bem aqui, certo? Então, esse caminho que a formiga traçou, né? Todo esse caminho aqui é o que nós chamamos de trajetória. É literalmente o caminho percorrido pelo móvel, tá? O que é um deslocamento vetorial? A gente vai estudar ainda o que é vetor e o que é escalar, mas só adiantando, é um tipo de distância entre a posição inicial e final. E esse deslocamento vetorial depende do sentido em que o móvel está indo. Então é como se fosse assim, se você está esperando um ônibus, aí você quer ir, por exemplo, para o terminal do Papicu, né? Então, os ônibus passam em dois sentidos. Eles passam para lá, na direção do terminal, ou passam para lá, na direção do fim da linha, não é verdade? Então, o deslocamento vetorial depende desse sentido também de que o ônibus está indo. É a distância que o ônibus percorre, mas também é em que sentido ele está indo, né? É como se o ônibus, estando indo em direção ao terminal, que é onde você quer ir, ele está no sentido positivo, e indo em direção ao fim da linha seria um sentido negativo, né? A distância percorrida é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Então, o deslocamento é como se fosse uma distância entre um ponto e outro. Voltando ao exemplo do ônibus, é como se fosse a distância entre uma parada de ônibus e outra. Qual é a distância percorrida pelo ônibus no total durante o dia? É a soma de todas essas distâncias que ele percorreu entre uma parada e outra, não é verdade? Velocidade escalar média. A gente vai ter uns exercícios sobre isso aqui. Quando você quer determinar a velocidade média de um determinado objeto, de uma determinada coisa que está em movimento, uma coisa que você pode fazer é só dividir o espaço que o objeto percorreu dividido pelo tempo que ele levou para percorrer esse espaço. Como assim, professor? Voltando ao ônibus. O ônibus está indo de Fortaleza para, sei lá, para Teresina, né, no Piauí. Então, o ônibus saiu daqui e foi para Teresina. Vamos supor que ele percorreu 300 quilômetros, certo? E ele fez isso em 5 horas. Então, qual seria a velocidade média desse ônibus? Deixa eu pegar aqui uma caneta. É só pegar o 300, letra linda, né? E dividir pelas 5 horas, que vai dar quanto? 60. 60 o que, professor? Em cima, a gente viu que ele percorreu 300 quilômetros. Embaixo, a gente viu que ele gastou 5 horas. Então, a velocidade média desse ônibus é 60 quilômetros por hora. É por isso que a gente vê as velocidades sendo medidas aí, né, no geral, em quilômetros por hora. É literalmente porque aquele objeto que está andando a 60 km por hora, ele pode andar 60 km em 1 hora, certo? A gente vai ter mais detalhes sobre velocidade escalar média depois, né? A gente está dando mais uma introdução hoje, tá certo? Aqui é a velocidade escalar instantânea. O que é a velocidade instantânea? O ônibus, apesar de ter feito os 300 km daqui para o Piauí em 5 horas, não quer dizer que ele ficou o tempo todo na velocidade de 60 km por hora. Teve horas que ele andou mais rápido, teve horas que ele andou mais devagar. Então, a velocidade, nesses momentos que ele está andando mais rápido ou mais devagar, é o que nós chamamos de velocidade instantânea. É a velocidade naquele momento. Bem aqui, ó, vocês têm um velocímetro, né, como se fosse um velocímetro de um carro. E aí, ó, a velocidade
tá mudando aqui, ó. Aparece a velocidade se alterando aqui em cada posição do nosso deslocamento. Então, no instante de 5 segundos ele estava 40 por hora, depois estava 73, depois 102 e assim vai, certo? Então, a velocidade instantânea é a velocidade nesse momento agora, que você olha lá para o velocímetro do carro e consegue ver que velocidade o carro está naquele momento, tá? O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme ocorre quando o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, obedecendo a regra que a velocidade instantânea é igual à velocidade média em qualquer intervalo de tempo. Uniforme é uma palavra que significa uma coisa que é sempre com o mesmo padrão. Uma coisa uniforme é uma coisa com o mesmo padrão. Uma coisa disforme é uma coisa que tem alterações no padrão ali no decorrer dela. Então, o movimento uniforme acontece quando um determinado objeto está fazendo um determinado percurso e ele faz esse percurso sempre percorrendo a mesma distância em mesmos intervalos de tempo. Como assim, professor? Se um ônibus está a 60 km por hora, certo? Direto, numa estrada bem lisinha, não muda, todo tempo a 60 km por hora, uma hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Então quer dizer que se ele anda 60 km em uma hora, ele anda 60 km em 60 minutos. Isso quer dizer que a cada 1 minuto ele anda 1 km. Então, em todo o trajeto, cada minuto que se passar, o ônibus vai ter andado 1 km. Porque ele está no movimento uniforme. Cada minuto 1 km, cada minuto 1 km. Se essa distância mudar de acordo com o tempo, já não é mais um movimento uniforme. Como é que a gente calcula a posição de um corpo no movimento uniforme? Não precisa se assustar agora, é uma introdução, tá? A gente vai estudar a fundo mais essas equações e vai resolver exercícios, tá? Então, as posições são determinadas a partir dessa equação, que a gente chama ela carinhosamente de sorvete, né? Porque parece, ó, S-O-V-T, sorvete, né? Então, o que é o S? É a posição final de um determinado corpo. S0, a posição inicial. V, a velocidade e T, o tempo. Professor, entendi? Foi nada. Não tem problema, a gente ainda vai estudar isso a fundo, mas de qualquer forma, eu vou dar uns exemplos aqui. Vamos supor que tem aqui uma pessoa, né? Porque tá ruim aqui de escrever com esse mouse. Tem aqui uma pessoa. Deixa eu desenhar aqui. Essa pessoa vai começar um determinado percurso bem aqui, ó, num local que está a 1 metro do início da calçada, tá? 1 metro. Caramba, tá muito ruim de escrever com esse vídeo. Então, 1 metro do início da calçada, certo? E ele vai sair andando por aí com a velocidade constante. Ele vai sair sempre com a velocidade de 3 metros por segundo. É uma velocidade bem elevada, né? Porque ele está andando bem rápido, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Ele começou na distância 1 metro. Isso aqui é o nosso S0, porque foi aqui onde ele começou. Ele está com a velocidade 3, então isso aqui é o nosso V. O T e o S nós não sabemos, vai ser determinado de acordo com o que você precisar saber sobre esse deslocamento. Então, como é que eu escrevo a função horária desse cara? Eu boto S igual a S0, que é 1, mais o V, que é 3, vezes T. Só isso. Se eu pedir uma questão a função horária, é só isso. Você só substitui os dados que ele deu, o S0 e o V, aqui nesse caso. E eu preciso resolver isso aí, professor? Vai precisar, se a questão pedir, né? Então a gente vai ter muitas questões para resolver sobre isso. Então não se preocupe com isso agora, a gente está introduzindo, né? Quando chegar na próxima aula, a gente vai resolver questões sobre isso aqui, aí você vai aprofundar seu conhecimento sobre isso aqui, tá certo? O sentido, ele tem dois tipos de direção, tá? O sentido pode ser progressivo ou pode ser retrógrado, como eu estava falando sobre o ônibus, né? Se o móvel está se deslocando no sentido crescente da trajetória, é um sentido progressivo. Se está no sentido retrógrado, né? Se está no sentido contrário ao da trajetória, é um movimento retrógrado. Então, se tem uma pista que é mão única, que é só da esquerda para a direita, se um carro estiver indo da esquerda para a direita, normalmente ele está no sentido progressivo.
Se vier um carro na contramão, ele vai estar no sentido retrógrado, porque ele está indo no sentido contrário daquela via, tá certo? Só isso. Aí tem um exemplo da tartaruguinha em movimento uniforme. Se a velocidade dela é 10 cm por segundo, a cada 1 segundo ela vai andar 10 centímetros sempre, porque o movimento dela é uniforme. Então, 1 segundo 10, 2 segundos 20, 3 segundos 30 e assim se segue sucessivamente sem cessar, tá? Então, galera, é isso. A nossa aula de introdução à cinemática, introdução ao movimento uniforme foi essa. Deem uma estudada nesses conceitos que eu passei. Eu coloquei esse vídeo para vocês assistirem aí no YouTube, então você pode pausar, anotar, né, escrevendo aí no seu caderno que eu coloquei aqui nos slides. Eu vou mandar também esses slides aí nos grupos depois, para quem pedir, né? Então, na próxima aula a gente começa a resolver umas questõezinhas sobre isso aí, tá ok? Um abraço a todos, até a próxima aula, até a próxima semana.